Então, nós estamos no Salmo 119, vamos já para o final, né? Estamos poucos versículos do final, já passamos da metade. E hoje é o versículo 124. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Nós vamos ver aqui que o salmista vai usar essa condição. Ele vai falar como ele se vê diante de Deus, como um servo. Ou seja, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para ti, porque servo é essa pessoa que vive para servir a Deus. Então ele lança a mão de uma condição de vida e que é real, porque já imaginou se ele fala para Deus algo que Deus sabe que não é aquilo, que não é verdade, que ele não é servo dele coisa nenhuma, que ele serve a si mesmo, mas ele pode falar aqui porque ele está sendo sincero. Se esse salmista é o rei Davi, ele não está lançando mão do título, porque eu sou o rei Davi, ou porque eu sou um guerreiro, porque eu sou o chefe do exército, o líder do exército, porque eu falo, não, nossos títulos aqui na terra, nossa condição aqui na terra pode impressionar as pessoas, mas a Deus não, ninguém pode lançar mão de nada que não seja realmente a sua servidão, a sua filiação, né? Porque o que a gente tem? Será que alguém, só uma pessoa louca, vai chegar para Deus e falar, olha só, eu tenho esses diplomas, eu estudei nessa faculdade, olha, eu já li tantos livros. Que é isso, né? Aos olhos de Deus. Mas você falar de um relacionamento que você tem com Ele, né? Você falar da sua condição espiritual diante dele, isso ele já leva em conta. Olha, eu sou teu servo. E o salmista usa essa condição para pedir um favor a Deus. Fala da benignidade dele, a gente já falou sobre benignidade, a gente já falou sobre misericórdia, né? Uma virtude. Eu vou dizer que talvez a misericórdia, a compaixão sejam as características que mais marcaram a pessoa de Jesus. Quando você pensa nesse Jesus humano que se encarnou, quando você pensa em como ele foi, o que ele fez, sobressai qual virtude maior? Ele foi justo, com certeza, ele foi amor, mas pelo menos para mim o que mais sobressai foi essa compaixão dele, né? Pelas almas, pelos aflitos, pelas mulheres, pelos perdidos, não é? Então nós servimos um Deus que tem essa característica, porque Jesus, quando veio, ele veio dar a face de Deus para o mundo, não só o mundo. Imagina, Abraão não recebeu a revelação do nome de Deus, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, embora tenha perguntado, né? E nenhum dos grandes profetas e reis. O que eles tiveram foi o tetragrama. Eu sou o que sou, ou em outras traduções, eu serei o que serei, né? Mas para Maria, imagina, Deus se revelou. O anjo Gabriel, quando chegou para Maria, ele falou sobre o projeto de Deus para Maria ficar grávida, né? E falou, e o nome deste filho será Jesus. Ela foi a primeira pessoa a saber o nome. O nome que Deus guardou por todos os séculos, né? Porque ele queria ser conhecido através do nome de Jesus. E em Jesus, ele também colocou, imagina, no seu filho, ele colocou todas as suas virtudes, porque Jesus espelha exatamente quem Deus é. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, e quando as pessoas olham hoje, elas veem, esse é Deus. Então, Jesus, quando age com misericórdia, com humildade, por exemplo, quando ele vai com seus discípulos de encontro àquela viúva de Naim, carregando o corpo do seu filho para o sepultamento, e ele
a Bíblia fala que ele é movido de íntima compaixão. Em algumas traduções isso é colocado como Jesus chorou. Em algumas traduções porque essa íntima compaixão provoca sempre uma reação realmente forte, emotiva, né? Então, não fala só que ele foi movido por compaixão, mas de íntima compaixão, ou seja, de uma grande compaixão, né? E aí ele toca naquele rapaz, no corpo daquele rapaz, e o levanta, né? E você vê que o Senhor Jesus chora diante de Jerusalém. E ele chora por quê? Por causa dessa compaixão, né? E ele atende todos os necessitados que vão até ele com fé. Por quê? Porque ele tem essa compaixão. Por que ele perdoou todos os seus agressores? Ele perdoou na cruz. Olha, eles não sabem o que fazem. Ele tem compaixão, né? E compaixão não é um sentimento próprio do ser humano. A gente não tem naturalmente compaixão, benignidade, misericórdia, né? Palavras que são muito parecidas, né? São um pouco, a gente pode dizer que elas, se você jogar no dicionário, elas podem ter significados diferentes, mas elas são da mesma família, né? É como se fosse a evolução de um sentimento, né? E é muito fácil a gente exemplificar aqui. Eu falei um pouco da misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus, mas vamos olhar agora o que nós não temos. Por exemplo, alguém que não teve misericórdia na Bíblia. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Nós temos vários casos. Mas, por exemplo, Jonas, né? Jonas tem uma grande lição, e essa lição deve passar e chegar à nossa geração, e a história de Jonas vem ensinando todas as gerações, exatamente como nós somos, porque ele era um profeta. Nós não estamos falando de um incrédulo, nós estamos falando de um profeta, nós estamos falando de alguém que servia a Deus. E aí, quando ele é chamado para pregar, porque é aquele o seu ofício, era o que ele fazia todos os dias, pregar. Ele é um profeta. Então, o que tem de anormal se Deus me chama? Imagina, a minha vida é para servir. Eu entreguei a minha vida. Então, a minha vida é para pregar, para orar pelas pessoas. É isso que eu faço, a minha vida é para isso. Não é para outra finalidade. Então, se Deus me manda pregar para alguém, o que tem de extraordinário nessa tarefa? Porque é a minha vida, né? Então, teve um dia que Deus falou para Jonas: você vai para Nínive, né? Nínive, gente, onde Jonas estava, para Nínive era como daqui ao porto, 300 quilômetros. O que Jonas faz? Ele compra uma passagem para Tarsis e vai para Varsóvia, 3.000 quilômetros. Olha só. Por quê? Não quero ter misericórdia desse povo. Como assim? Eu vou pregar para essa gente, para esse bando de predadores? Porque eles matam pessoas, eles esfolam, eles arrancam a pele das pessoas ainda vivas, eles cortam a cabeça. Eu vou lá falar do Senhor, falar do seu amor, falar que o Senhor tem misericórdia, porque a mensagem de Jonas deveria ser o quê? Deus perdoa pecados. Só vocês se arrependerem. Só vocês se voltarem para Ele. Ele quer. A medida de iniquidade de vocês, olha, chegou até Ele já chegou aqui. Mas se vocês se arrependerem, Ele vai perdoar. Essa mensagem era muito ofensiva para Ele. Olha só. Como muitas vezes a misericórdia de Deus também, na vida dos outros, é ofensiva para a gente. Quando nós vemos que outros erraram, né, e nós achamos que aquele pecado, aquele erro é terrível demais para ser perdoado. Se fôssemos nós, não seria. Mas como é o outro, não. Essa pessoa tem que sofrer bastante, ela tem que pagar. E de preferência, que Deus não perdoe. Não é? Olha a nossa natureza humana. Nós somos assim. Todos os dias, espiritualmente, nós corremos de Nínive.
seja nos nossos pensamentos, sabe, nos nossos julgamentos interiores com respeito às pessoas. Nós não queremos que Deus... Parece contraditório isso, né? Mas a gente não quer que Deus perdoe assim, que Ele haja com essa bondade. No fundo, nós somos parecidos com João e com Tiago. Senhor, desça fogo do céu agora e queima essa cidade, mata esse povo que não aceita. É assim que nós somos, não é? Nós somos muito mais Pedro, que saca da espada e arranca a orelha. Então nós precisamos ouvir muito a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, como Deus é, porque nós somos chamados a sermos imitadores dele. Não é o que está escrito lá em Efésios 5? Sede, pois, irmãos, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha isso. Ainda tem esse complemento no meio da frase, que é maravilhoso. Sejam filhos queridos. O Pai ama tanto vocês são tão amados por Ele, se comportem como filhos queridos e imitem o vosso Pai. Então, nós precisamos saber o que imitar, como Deus é. Então, quando o salmista lança a mão desse pedido aqui, usa com teus servos segundo a tua benignidade, ou seja, nós sabemos que Deus é tão misericordioso, que Ele é tão bom, né? E aí nós queremos essa misericórdia para nós, porque certamente você ora todos os dias e pede misericórdia, não é? Mas como é que nós temos agido com o nosso semelhante? Porque se eu quero essa misericórdia está condicionada à misericórdia que eu dou. E se Deus não tivesse feito assim, eu acho que o ser humano não iria buscar nunca ter misericórdia. Porque nós não somos, mas nós precisamos pelo menos reconhecer que nós precisamos buscar, nós precisamos caminhar por essa estrada difícil para nós, que é olhar para o outro com esse olhar divino, esse olhar que entende, que tolera, que ama, que perdoa, que consegue cancelar a dívida, né? Porque Jonas não entendeu quem Deus era, ele servia, imagina, ele servia, ele pregava, ele ensinava sobre Deus, ele não tinha entendido quem Deus era. E aí Deus coloca aquela árvore lá, a boboreira, para dar sombra para ele, porque ele precisava num determinado momento da sua viagem. Ele está, imagina, aquela não era a cidade dele, depois de tudo que vocês já sabem, né? Ele volta, tem aquele episódio lá do barco e tal. E ele está lá pregando, mas tem um sol e Deus, você vê, ele pregou, mas ainda não entendeu sobre a misericórdia. E aí Deus usa uma outra situação para ensiná-lo. Olha como Deus tem trabalho conosco. Deus tem que fazer nascer uma árvore, a árvore vai dar a sombra para ele. Aí depois Deus faz a árvore morrer. Olha só, olha como Deus trabalha. E aí ele fica revoltado, ou seja, ele teve misericórdia de uma planta, mas não teve misericórdia de pessoas. Muitas vezes a nossa misericórdia também é seletiva assim. Nós nos ofendemos quando alguma coisa está relacionada a nós, não relacionada a Deus, não relacionada a outra pessoa. Enquanto ele estava se beneficiando com aquela planta, poxa, como Deus é maravilhoso, me deu essa planta. Agora, a planta morreu? Quer dizer, olha como é o ser humano. Então, nós precisamos nos posicionar segundo o que a palavra diz de quem Deus é e de quem nós temos que ser. Porque senão nós não receberemos essa misericórdia. O salmista aqui tinha uma revelação parcial sobre essa misericórdia, porque foi no Novo Testamento que o Senhor Jesus trouxe. Ele chega a falar de um novo mandamento. Ouvistes, ele fala, ouvistes o que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí, quando ele fala, eu, porém, vos digo, é um outro nível de relacionamento com Deus e de caminhada na fé, completamente diferente. Quando ele fala, eu, porém, vos digo, analisa o que foi que ele disse. Não é mais olho por olho, dente por dente. Ali ele vai falar de perdão, ele vai falar de orar pelo inimigo, de amar o inimigo. Gente, são níveis completamente diferentes. Perdoar para perdoar já é uma caminhada difícil, né? Orar por essa pessoa. Depois, o quê? Amar essa pessoa. Tá ficando difícil. E falar bem dessa pessoa. Hoje nós temos essa revelação. Jonas naquele tempo não tinha, esse salmista não tinha, mas nós temos. Olha o quanto nós precisamos do Espírito Santo, porque nós queremos essa misericórdia. Todas nós queremos, e não é nem só queremos, nós precisamos dessa misericórdia todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Como eu disse na meditação passada, se Deus fosse nos tratar segundo o que nós merecemos, a gente não estaria aqui. Ninguém, né? Começa comigo, né? Começa por mim. Nós não estaríamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é por misericórdia. Mas às vezes nós nos incomodamos, nós nos chateamos muito mais com a nossa plantinha que morre do que com a vida de alguém que está ali em aflição. Se o agravo diz respeito a mim, por exemplo, quando é que nós nos ofendemos? Quando é que nós nos revoltamos? Quando é que nós ficamos iradas? É quando o nosso nome está sendo mal falado, quando nós estamos sendo talvez tidas como mentirosas, como pessoas desonestas, ou quando o nome de Deus está sendo blasfemado. E é fácil a gente perceber isso. Por exemplo, se alguém vai lá na sua casa agora, vamos pensar, porque eu sei que algumas aqui são mães de pets, né? Eu acho esses três, né? Esse termo esquisito, mas vamos, né? Se o seu cãozinho resolve fazer xixi no sofá, você vai ficar revoltada. Você vai ficar irada, você vai dar um castigo, você vai ficar brava com ele, né? Porque aquilo vai te dar um custo. Você vai ter que mandar lavar o sofá. Dependendo do material, você vai ter que trocar o sofá, né? Se for couro, não vai sair nunca mais. Mas e aí, se você ouve que alguém está pecando contra Deus? Que alguém está falando horrores, barbaridades contra Deus? A sua ira é proporcional? É aí que a gente percebe. Será que nós nos ofendemos da mesma forma como nós ficamos revoltados com o xixi lá no sofá? Se alguém falar, por exemplo, porque você fez isso, você fez aquilo, você não fez, e você fica com o coração revoltado com aquela pessoa, você vai buscar a justiça, você vai em um, você vai em outro. Mas quando você ouve que alguém falou contra Deus, você tem a mesma iniciativa? Olha como, tá vendo? Olha como é diferente a coisa. Quando se trata aos nossos lucros, aos nossos nomes, reputações, é diferente, completamente diferente. E Deus sabe, Ele conhece, Ele sabe exatamente o que está acontecendo, né? E aí quando o salmista fala, né, ensina-me os teus estatutos, ou seja, é fruto da misericórdia de Deus, o ensino. Só aprende mesmo, nós só aprendemos porque Deus é misericordioso. Porque humanamente falando também, nós não temos condições de aprender as coisas espirituais. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. A mente de Deus não tem nada a ver com a nossa mente.
Nós éramos, antes do pecado, preparados para o relacionamento com Deus, porque não havia pecado no homem. Então Deus podia descer todas as manhãs e caminhar com o homem. Esse caminhar no jardim com Adão e Eva é muito mais do que estar ali conversando e passando algumas horas. É a proximidade, a ligação, a harmonia, né? Isso fala de uma intimidade que o homem desfrutava, que para desfrutar hoje é muito difícil. Por quê? Porque a nossa natureza é contaminada pelo pecado. De modo que para aprender as coisas de Deus, nós precisamos de uma iluminação especial, de um tratamento na nossa mente, no nosso espírito especial, porque senão a gente não aprende, essas coisas não entram. Não sei se vocês já tentaram aprender alguma coisa que não aprendia de jeito nenhum. Já teve alguma coisa que alguém ensina, você vai lá, você até faz uma fórmulazinha, escreve, mas aquilo não entra. Já teve assim alguma coisa? Não é? Nós somos assim para as coisas de Deus. Se não for por misericórdia e por bondade, a gente não aprende. Você, quando lê os evangelhos, não fica assim apavorada com os discípulos que não entendiam, não é? Nós somos muito piores. Nós também não entendemos. Provavelmente, eu tenho caminhado com Jesus há quase 40 anos. Né? Mas eu tenho certeza que o que eu entendi, o que eu aprendi é isso aqui, perto do oceano de entendimento que Deus tem para me revelar. Mas sim, o que eu aprendi não é nada. E por que nós temos dificuldade para aprender? Porque há um afastamento de Deus, nós não temos uma comunhão afinada com Ele, é uma luta para a gente ter. Você vê que quanto mais os nossos pensamentos se mantêm nele ao longo do dia, mais Ele fala conosco, mais Ele se dá a conhecer a nós. E quanto mais distante a gente está, quanto mais nós pensamos na nossa lida, nas nossas coisas, menos de Deus a gente tem. Né? Por isso que a história de Marta e Maria é tão importante para a gente. Às vezes nós pensamos que aquela história se resume entre fazer e ser apenas. Ah, não. Maria foi repreendida porque ela não estava sentada aos pés de Jesus. Não é só isso. Não é só sobre o que você faz. Porque todas as igrejas precisam de pessoas que trabalham. Não é? O que seria da nossa igreja se a gente não tivesse pessoas que preparam a Santa Ceia, que limpam, né? Nós estamos aqui nesse ambiente hoje, nós podemos fazer meditação, por quê? Porque nós tivemos pessoas que trabalham aqui, o ambiente está limpo, nós tivemos pessoas que montaram essas cadeiras, tudo que acontece na obra de Deus é fruto de um trabalho. Então, não significa não trabalhar. Quando Jesus fala sobre Maria, não é porque ela não estava trabalhando, porque ela só estava ali. É que entre o trabalho e estar com Jesus, Maria escolheu estar com Jesus. Mas hoje, Jesus estava ali fisicamente. Hoje nós podemos estar com Jesus e podemos trabalhar. As duas coisas. Né? Eu não preciso parar todas as minhas atividades e ficar ali. Então é muito mais do que você falar assim, é porque Maria se assentou. Não, ela escolheu Jesus. E nós precisamos escolher Jesus o tempo todo. Você está trabalhando no computador, mas você tem que escolher Jesus. Trabalhar com Ele quer trabalhar com você. Você está fazendo uma comida, escolha fazer a comida com o Senhor Jesus. Você está limpando o banheiro, escolha limpar com Ele. Você está trabalhando e está sentada aos pés dele. O que Marta não fazia. Porque Marta não poderia estar preparando a refeição e ligada. Eu não penso que a casa era tão grande assim que ela não pudesse ouvir. Senhor, eu estou aqui, eu estou refogando aqui o nosso cordeiro, eu estou aqui preparando, mas eu estou ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Mas Marta estava ressentida. Olha só,
Ela se ofendeu porque Maria teve uma postura diferente da dela. Então, olha Marta e Jonas tendo tudo em comum, sentindo raiva por coisas que... Será que a gente também não nutre uma raiva por algo que não é justo? Eu gosto muito do que está escrito lá, acho que é Romanos, né? Fala. Não é Romanos. Fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A misericórdia de Deus, Ele tem misericórdia. Gente, isso é demais. E eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Você quer ser questionado nas suas escolhas? Por exemplo, você está num buffet e tem ali várias opções de comida. E você escolhe o que colocar no seu prato. E quando você vai pagar, você quer que o dono lá, alguém, o funcionário que está no caixa, fala, mas por que você botou carne? Vai botar peixe. Você fala, quem é você? Eu como o que eu quero. Não é assim? Misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Ele age da forma que Ele quiser. Se você não quer ser questionada nas suas atitudes, por que você vai questionar Deus? Por que nós vamos questionar de quem Ele vai ter misericórdia, de quem Ele quer abençoar e de quem Ele não quer abençoar? Porque a ter misericórdia de Deus é perfeita. Ele tem misericórdia de quem é para ter misericórdia. Só isso. Ele cura quem Ele quer curar. Ele exalta quem Ele quer exaltar. E Ele humilha quem Ele quer humilhar. E está tudo certo. Mas quantas vezes isso nos ofende? Nós vemos e queremos sacar da espada. E nós queremos cortar orelhas. Não é? E aí vem o Espírito Santo e fala, guarda a sua espada. Guarda, é melhor. Guarda a sua espada da justiça própria, guarda a sua espada medida, guarda a sua espada de crueldade, porque o oposto da misericórdia é você ser cruel, é você ser mesquinha, né? É você ser dura, inflexível, é o oposto. Vamos para o próximo versículo. Sou o teu servo, veja novamente, sou o teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então, já que eu tenho um relacionamento com o Senhor, Ele está usando do relacionamento, da proximidade. Senhor, nós temos caminhado juntos, sou teu amigo, sou teu servo. Né? Então, dá-me inteligência. Eu estava meditando esses dias sobre Maria, né? E quando o anjo aparece para Maria, é o anjo Gabriel. E imagina Gabriel como um ser muito de uma forma, uma aparência muito excelente, muito bonita, muito gloriosa. Você vê que quando Gabriel aparece para Daniel, Daniel se prostra, você vai ver isso lá no livro dele, né? Ele se prostra porque ele está diante de uma figura que não é comum, que dá muito temor e tremor. Esse Gabriel, depois de 500 anos quase, vai aparecer para Maria. E, segundo os estudiosos, Maria é uma adolescente. Maria é uma menina de 15 anos, provavelmente. Naquela altura, os casamentos judaicos aconteciam a partir dos 12 anos. Maria devia ter, no máximo, 15, 16 anos. Uma menina. Gabriel aparece para ela. Ela não fica assustada. Ela não fica apavorada. Não estou falando mal do Daniel. Mas eu fiz a comparação, Senhor. Daniel ficou apavorado com a figura de Gabriel. Mas Maria, ela conversa com o anjo. Olha que o anjo trouxe uma revelação para ela, que era um passaporte para o apedrejamento. Olha, você vai ficar grávida, né? Imagina uma menina ouvir isso. E ela conversa com Gabriel. Mas como isso vai acontecer se eu nunca conheci homem algum? Olha isso, né? Ela faz as perguntas certas, porque realmente era a pergunta que qualquer mulher tinha que fazer, não é? Como isso vai acontecer, Senhor? Né? Mas quando a gente está apavorado, a gente pergunta as coisas certas. Quando nós estamos
sob uma emoção muito grande, a gente nem consegue falar, você gagueja. E Maria está ali, né? Olha só. Então, eu creio que é o Espírito de Deus que nos prepara com essa inteligência emocional e espiritual. É Ele, tá? E Paulo fala lá aos Efésios, eu gosto mais desse versículo, até coloquei ele aqui para a gente colocar na mesa aqui, né? Nessa parte aqui do Salmo 119. O início da carta aos Efésios é uma oração, vocês já repararam, não é? Ali é uma oração. Paulo rompe, imagina, ele inicia a sua comunicação com a igreja em Éfeso com uma oração. E aquela oração ali é algo fenomenal. Para mim é uma das... Depois de João 17, a oração de Jesus é aquela oração ali, é extraordinária. Né? Ele pede coisas ali que, se você está acostumada com o texto, talvez já escapou realmente a grandeza do pedido. Mas se a gente for devagar, com calma, degustando cada pedidozinho ali, você vai ver que é glorioso demais. E ele fala sobre essa inteligência, essa revelação, né? Olha, no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só o que ele está pedindo. Nós não temos, não é? Por isso que ele está pedindo, porque se a gente tivesse, ele não iria pedir. Concorda comigo? Se ele está pedindo, é porque ele sabe que o ser humano comum não tem, então precisa. E ele fala, no nosso conhecimento, nós tenhamos sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. As pessoas podem ler, elas podem escutar outras pessoas falando sobre Deus, mas sabe quando é que nós aprendemos mesmo sobre Deus? Quando Ele nos revela. Então, revelação não é aquele processo de alguém que se levanta no meio da igreja e eis que o Senhor me revela. Não é isso. Revelação é um insight espiritual que cada pessoa tem, que é dado pelo próprio Deus. Então, essa revelação precisa estar acontecendo conosco todos os dias. Ele revelar a sua palavra. Não estou falando de revelar coisas que não estão escritas, não, tá? Uma nova Bíblia, novos livros, não. Deus trabalha, a revelação é de acordo com a palavra. Mas, por exemplo, um único versículo que nós sabemos, temos ele na mente tantos anos, quando Deus revela aquele versículo, é uma iluminação assim, que é como o nascer do dia. Você olha 4 horas, 3 horas da manhã, ali está aquela noite escura, você não enxerga nada. Mas de repente você vai à janela de novo, 5, 6 da manhã, e já está aquela claridade enorme. Então essa é a luz de Deus na nossa mente. A gente passa a enxergar aquilo que nós não enxergamos, a entender aquilo que nós não entendemos. Então Deus ensina diretamente no nosso espírito. É isso que você entende aqui. Deus tem esse compromisso de ensinar os seus filhos de um modo particular. Deus vai ensinar a Carol de uma forma íntima e pessoal. Ele vai falar, ele tem um ensino exatamente na medida que a Carol precisa. Eu não consigo ensinar você assim. O seu pai não conseguia. E o seu marido também não consegue. Só Deus sabe fazer esse tipo de ensino, de preparo. Imagina isso. E quando é que ele faz? Quando é que ele ensina assim? Quando nós pedimos, olha aqui. O salmista está pedindo, ele está implorando, Senhor, me dá inteligência para entender os teus testemunhos. Como ele vai dar se a gente julga que já sabe? Muitas vezes a gente abre a Bíblia, mas nós já temos nós já vamos armadas para a palavra. Eu sei isso.
isso quer dizer isso, e aquilo quer dizer aquilo. Nós precisamos, um dia eu dei aqui um exemplo, de ir como os descobridores portugueses. Entraram nas naus e pegaram o mar. Não sabiam o que encontrar. Então, quando a gente abre a Bíblia, tem que ser assim, você ir rumo ao novo, aquilo que você não sabe, não conhece. Senhor, eu não sei. Mas lembrando, isso não pode ser de boca. Isso tem que partir de um coração que realmente deseja conhecer. Deseja se voltar para Ele com humildade, que ensina. Era isso que Maria tinha, essa disposição. E depois o anjo fala para Maria assim: olha, Isabel também recebeu a minha visita, né? Isabel vai conceber. Ele deu a dica: que tal você ir lá trocar experiências com ela? Que tal você ir lá e aprender com ela? Vocês podem se encorajar mutuamente. E fala que Maria saiu apressada e foi para as montanhas, era onde Isabel morava. Imagina, Maria com 15 anos, e a Bíblia fala que Isabel já era idade avançada. Eu não sei, idade avançada devia ser uns 80, 90 anos, eu acho. Idade avançada. E morava longe. E Maria tinha tanta vontade de aprender, o anjo não falou nem claramente, o anjo deu a dica: olha, tem uma outra pessoa que também teme a Deus e que está grávida por um milagre. Claro que o milagre de Maria é um milagre muito maior. Isabel ficou grávida, mas ela teve intimidade com o marido. Mas Maria, quando escuta aquilo, peraí, tem alguém que está vivendo o mesmo propósito que eu quero conversar com essa pessoa. Olha a sede, a vontade de aprender. Então, quando chegou lá, como é que foi o encontro das duas? Só de uma chegar na porta e ver a outra, Espírito Santo, né? Desceu sobre Isabel, desceu sobre João Batista. João Batista nasceu cheio do Espírito Santo. Imagina, a gente sofre tanto para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo. Imagina isso, né? Como pode um bebê cheio do Espírito Santo? A gente tem que falar disso para as mulheres grávidas, né? A gente tem que falar. Deus pode encher um bebê do Espírito Santo. Olha isso. Então Deus ensina de muitas formas. Ele ensina por revelação pessoal. Sozinho você tem aquele insight. Deus ensina através da leitura da palavra ali, da comunhão com pessoas, né? Ele vai usar, ele ensinou Jonas com uma árvore de abóbora, aboboreira, né? Imagina. Nossas abóboras, eu não sei que tipo de abóbora era essa, né? É bom pesquisar, porque as nossas abóboras são tudo rasteira, né? Estado misterioso, a forma da árvore. Então, ele fez a abóbora subiu e fez um cercadinho para ele, assim, já. Um gazebo de abóbora. Igual o chuchu que sobe na Pois. Eu fiz isso. Olha que legal, né? Então, agora vamos para o 26. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Aqui, se você quiser traduzir também, já é tempo de trabalhar, ó Senhor. Operar aqui é trabalhar, já é tempo do Senhor agir, né? É hora do Senhor entrar em cena. Mas ele está pedindo e tendo até essa revolta, mas por causa de quê? Ele está revoltado com o quê? Por que ele fala com Deus, já é tempo do Senhor agir? Porque ele está vendo o nível de maldade que está acontecendo ali, no meio das pessoas. Imagina, naquele tempo não tinha maldade que tem hoje. E ele já está pedindo, ó Senhor, vem depressa. Porque olha só como está o pecado. Olha como as pessoas estão quebrando os teus mandamentos. Olha como as pessoas estão desconsiderando o Senhor. Então, é colocar a ira no lugar certo. Muitas vezes nós temos revolta, mas nós não temos a revolta no lugar certo pelas coisas certas. Nós nos iramos, e isso aqui vale para o exemplo que eu dei, do cachorrinho que faz xixi. A gente se revolta com uma coisa
Alguém quebra algo nosso, alguém pede emprestado, estraga, a gente se revolta. Mas nós sentimos a mesma revolta quando você sabe que as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão se afastando de Deus. Alguém que estava vindo à igreja, estava se convertendo, de repente a pessoa se afasta. O que você sente? Você fica indiferente? Pois é, né? Uns são chamados, outros são escolhidos. Não era escolhido, por isso que sumiu da igreja. Tem gente que justifica assim, não era escolhido, então, só isso? Mesmo? Sério? Só isso que você vai sentir? Que tipo de envolvimento, sabe, que a gente tem com a obra que nós dizemos amar, com as almas que a gente diz amar? E o 127. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Então, esse verso aqui lembra também a referência que a gente fez em umas meditações atrás sobre o amor pela palavra. Né? Um amor, o salmista fala de um amor que está acima de tudo. Né? Amo os mandamentos mais do que o ouro, o metal mais precioso. Né? Daquele tempo era o ouro. Hoje o ouro é muito valioso, mas existem, acho que, outros metais que são mais valiosos. Tem outro nome aí que é até mais caro que o ouro, né? Mas era o que a referência de valor naquele tempo. E ele coloca, olha, eu amo os teus mandamentos mais do que tudo. Então, se nós fôssemos avaliadas agora, o nível, a medida do nosso amor, qual seria o resultado? Nós temos termômetros que medem, por exemplo, a gente coloca debaixo do braço e vai medir a temperatura do nosso corpo. Nós temos exames de sangue que vão medir os níveis de açúcar no sangue, vão medir os níveis de gordura, níveis de magnésio, né? Nós temos exames que vão lá, tiram uma amostrinha de um órgão seu e vai fazer uma biópsia e vai ver como estão as células daquele órgão. Você acha que se para o corpo, né, que é uma coisa, é matéria, vai acabar, tem como medir como ele está? Imagina a alma. Deus mede, claro que mede. Paulo fala sobre uma estatura de Cristo que nós temos que ter. Então, é preciso crescer cada vez mais, em busca dessa estatura de Jesus. Né? Então, esse amor que às vezes nós falamos que temos, pode não ser verdadeiro ou pode não ser na medida que a gente acha que tem. Então, quando a gente vê o amor do salmista pela palavra, o ouro fino aqui era o ouro já é valioso, e o ouro fino, o ouro de Ofim, né, existia naquela época, é como se fosse um ouro que tem um quilate maior. Aqui em Portugal, antigamente, tinha um ouro 24, lembra? É um ouro, hoje acho que o mercado internacional não aceita mais do que ouro 18. Então, dificilmente você vai achar ouro 24, né? Mas naquela época eles tinham a separação do ouro, tinha um ouro ainda mais precioso. Será que nós amamos a palavra? E aí a gente tem que colocar o termômetro. Como é que eu vou ver esse amor? Eu me dedico à palavra? O amor é provado à medida que eu vivo para aquilo. Se eu amo, eu vivo para o que eu amo. Eu vou falar acerca daquilo que eu amo. Eu vou querer saber mais acerca daquilo que eu amo. Alguém que ama tênis sabe de todos os jogos de tênis, de todos os tenistas, não é assim? Alguém que torce por um time sabe de tudo sobre aquele time. Alguém que ama cozinhar sabe tudo sobre culinária. Aquele assunto não cansa aquela pessoa. Ela não fica enjoada, não é assim? Mas por quê? Porque ela ama. O amor faz tudo se tornar agradável, né? Quando você ama uma pessoa e a outra pessoa não ama aquela pessoa, quando vocês duas estiverem falando sobre aquela mesma pessoa, você vai ver que a fala é diferente, completamente diferente. Quem não ama não consegue nem ver qualidade nenhuma, não vê nada de bom. Mas quem ama, olha, qual é isso que o fulano fez? O quê? O que fez? Por quê? Não tem amor. Né? Então, o amor pela palavra torna
afeição, a nossa inclinação, o nosso desejo é o que vai trazer o fluxo de interesse. Porque eu amo, eu me interesso. Eu não preciso me obrigar a ler a palavra. Se é um exercício que eu tenho que eu tenho que ler, eu tenho que ir na meditação, eu tenho que aprender isso, porque se eu não aprender, como é que eu vou falar para as pessoas? Não é um interesse por amor. Esse interesse aí, né, não é válido aos olhos de Deus. E por último, por isso estimo, por isso o quê? Porque eu amo. Porque eu amo, ele fala do amor no versículo anterior, né? Então, por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda. É aquela observação, o amor e o ódio no mesmo versículo. Quem ama, automaticamente, se esse lado aqui é fruto do meu amor, eu amo muito isso aqui, e esse outro lado é antagônico a esse, então automaticamente eu vou odiar aquilo. É claro, é óbvio. Se eu amo o caminho reto, eu odeio o caminho falso, não é? Não tem como você ser indiferente. O contrário do amor, gente, é indiferença, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho um amor assim tão grande pela palavra. Jesus não deixou meio termo. Ou você ama a palavra, ou você odeia. Não tem, eu sou assim, né? Não. Ou você ama, ou você vai. A indiferença para Deus é odiar. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, Senhor, eu não amo o mundo. É só... Não. O amor de Deus não está em você. Acabou. Eu só tenho assim uma atração por isso aqui que é do mundo. Acabou. Se você tem um amor por qualquer coisa do mundo, o amor do Pai não habita em você. Não tem meio termo. Eu amo Jesus, mas não amo. Então você não ama. Olha como não tem em cima do muro para Deus, né? Então, aqui fala do amor pelos preceitos, do amor pelo caminho reto e do ódio pelo caminho falso, né? E assim a gente termina